principalmente em jogos da Sul-Americana, o Atlético vai ser o protagonista do jogo. E tem que ser, porque tem um elenco muito melhor e a equipe mais forte. Então, daqui a pouco, a briga pelo Brasileirão também fica complicada. Acho que até dependendo do Campeonato Brasileiro, porque assim, o time do Atlético é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Mas dá tranquilidade para o jogo contra o São Paulo no fim de semana também, né, Bruno? Rapaziada, depois que o Galo eliminou o Godoy Cruz e avançou na Sul-Americana, mais perto aí da final o Galo, você vai ver como a mídia reagiu a essa classificação do Galo e como eles estão reagindo ao Galo avançando nas Copas, né? Avançando na Copa do Brasil, eliminando o Flamengo, avançando agora novamente na Sul-Americana. Beleza que o Galo não tá tão bem no Brasileiro, mas enfim, a mídia exaltando o Galo do Cuca e destacando alguns pontos importantes. Então acompanha o vídeo até o final, acompanha aí o vídeo porque tem comentários polêmicos, tem comentários quentes a respeito do Galo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Vamos de Atlético Mineiro, porque nós tivemos ontem uma decisão, aliás, uma decisão na qual brilhou Natanael. Importante a gente destacar. Que jogo bom, né? Eu falei falei do lateral, acho que ontem no dia que ontem foi, final de semana agora que o Ancelotti foi assistir ao jogo do Atlético. Ih, rapaz, com o foi. Reinaldo e tal. Foi. Então, e aí quando falaram de possíveis jogadores a serem observados, falaram muito do Arana, eu falei, cara, o Natanael é um jogador que eu acho que ele pode ser observado pensando em futuro em seleção brasileira, primeiro, pela idade, pela ausência de jogadores na posição e por um jogador que pode ser desenvolvido. Então, talvez seja muito prematuro falar nele agora, numa lista agora, mas pensando, inclusive, para o ano que vem, cara, é um jogador que eu acho que tem um lastro de crescimento. Ontem fez uma partidaça, não é a primeira grande partida que ele faz. E assim, Alexander também ontem foi muito bem no jogo e como eu já tinha dito, acho que eu fiquei muito feliz com o retorno dele para o futebol brasileiro, porque assim, fiz muito jogo desse moleque na base pelo Fluminense e de uma qualidade absurda. Fiquei decepcionado com a saída dele tão precoce para o futebol árabe, porque é um jogador que eu acho que tem muito potencial a ser desenvolvido, pensando também em seleção brasileira. Então, assim, acho que ontem foram dois dos grandes destaques do Atlético nessa vitória. Vitor Hugo, não vale uma menção honrosa, não? Vitor Hugo fez uma partidaça, acho que é um jogador que pode começar a ganhar a posição ali para jogar ao lado do Lianco, para disputar a posição ali com o Júnior Alonso. Mas, assim, foram três grandes destaques da partida de ontem do Atlético. Acho que o jogo começou com o Galo apagado. De novo, assim, né? ele tem passado por isso nos últimos jogos, assim, recentemente. O primeiro tempo não é legal, é fora do tom. Oscila muito dentro Oscila, não consegue ter controle da partida e parece que volta no intervalo mais focado, mais organizado e aí consegue se impor. O Galo tem time para se impor diante dos adversários. E muitas vezes me parece que o jogo que o Atlético se propõe a fazer é um jogo mais de destruição do adversário, do jogo do adversário, do que de construção. E tem tanto jogador bom no elenco do Galo para fazer um jogo de controle de jogo pela posse. De controlar a posse, de ter a bola no pé, de trocar passes. E muitas vezes é um time que abre mão dessa posse e se desgasta marcando. Poderia encaixar um jeito bem melhor de jogar. O jogo de ida tinha sido 2-1 Atlético, tá, galera? E aí ontem foi esse 1-0 de virada. E começou mal aquele jogo também o jogo. Mas eu acho que isso a gente... Na Copa do Brasil também, né? Mas eu acho que na Sul-Americana a gente tá vendo mais. Eu acho que é mais... São dois tempos mais de nível mais discrepante. O brasileiro também. Então, mas é que, por exemplo... Brasileiro Mas também. a Sul-Americana eu vejo ainda. até uma certa má vontade. Mas você diz com relação ao desempenho do Atlético? Porque a gente tá vendo um primeiro tempo jogado num nível, um segundo tempo muito melhor. Na Sul-Americana, acho que mais ainda. Então, mas é que eu acho que são contextos muito diferentes. Porque se a gente for, por exemplo, pegar o que foi a estratégia traçada pelo Cuca nos confrontos contra o Flamengo, que funcionou muito bem, assim, teve tempos em que o Atlético foi inferior. Mas se a gente for pegar o cômputo geral dos dois confrontos de Copa do Brasil e do jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi muito competitivo contra uma equipe que a gente falou aqui agora, que é disparado o melhor elenco da América do Sul e que joga o melhor futebol no Brasil. Só que ali, a estratégia foi o Atlético se colocar, dar o protagonismo ao Flamengo, se colocar numa posição de jogar de maneira mais reativa. Agora, conseguiu se defender bem, quando saiu em contra-ataque, conseguiu incomodar o Flamengo. Esse contexto de jogo, principalmente em jogos da Sul-Americana, o Atlético vai ser o protagonista do jogo. E tem que ser, porque tem um elenco muito melhor e a equipe mais forte.
E aí é onde a gente tem visto o Atlético ter dificuldade na temporada. Quando o Atlético precisa ser esse time. Que mesmo com jogadores com muita qualidade técnica, quando o Atlético precisa ser o dono do jogo, encontrar espaços contra times que jogam um pouco mais fechados, o Atlético tem tido muita dificuldade. E aí não que é de chama hoje. atenção, e eu tô com você, Pedro, o que chama atenção é o que o Cuca gosta mais de fazer, a parte ofensiva. Ele trabalha muito mais a parte ofensiva do que a defensiva, e ele não está conseguindo. E muito também de alguns jogadores, né? Tem alguns jogadores no meio para frente no Atlético oscilando muito, né? Dentro da partida, em Scarpa é um jogos, deles. e chama muita atenção isso. Mas poderia fazer mais, ainda mais com o Alexander agora no meio. Então, é um presente repetindo o passado no Atlético Mineiro? Porque no ano passado chegou à final da Copa do Brasil e chegou à final da Libertadores. Esse ano não está disputando a Libertadores, mas está disputando a Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente. Esse momento do Atlético é mais ou menos igual ao que a gente viu no passado, né? Meio que deixando o brasileiro assim. Quer dizer, eu não vou dizer que deixando de lado, mas nesse sentido está se repetindo, porque tá? o Galo está na 10ª ou 11ª posição da Pois tabela. podia estar muito melhor pro elenco. E aí que está tem. distante demais do Isso pelotão aí. que classifica para a Libertadores. O Galo tem 2 jogos a menos. E corre, claro, isso tem que se levar em consideração. E no ano passado, por conta disso, estamos no meio da tabela, então vamos focar nas Copas, acabou ficando sem vaga para a Libertadores. E quase que caiu. Então, também teve esse receio aí na reta final. Então, é complicado. O Brasileirão vai acontecendo, né? Pegou adversários fracos nos últimos jogos, não conseguiu se impor e isso pesa bastante. Daqui a pouco, os times que vão caindo, sendo eliminados das outras competições, como o Botafogo, por exemplo, começam a focar em Brasileirão. Os times vão se ajustando, é tempo de tabela de contratação. O Galo acho que contratou bem, acho que os jogadores Biel é uma boa contratação. O Alexander tem o Ranieri ali na frente, o Ranieri que parece que vai encaixar bem ali na frente, então fez uma boa janela também. Mas outros times também estão contratando, então daqui a pouco a briga pelo Brasileirão também fica complicada. Acho que mais do que o futuro repetir o passado, eu acho que o ano passado é uma lição para o Atlético do que não pode acontecer esse ano. É difícil você ter... Porque é muito sedutor para o Atlético, porque as Copas dão, principalmente a Copa do Brasil, dá um valor de premiação muito grande para uma equipe que está em dificuldade financeira. Só que assim... Dá uma vaga direta na Libertadores. Só que assim, cara, tá muito claro o que aconteceu ano passado. O Atlético não pode de maneira nenhuma deixar se repetir. Assim. É claro que a Sul-Americana tem um nível inferior, até de dificuldade com relação ao que foi a Libertadores no ano passado. Então, o Atlético desponta ali como dos principais favoritos para conquistar a Sul-Americana, mas tudo pode acontecer. Tem um Fluminense também que está disputando. Não, e ele está na Copa do Brasil agora, provavelmente vai ter um clássico assim, com o Cruzeiro. Vai ter o Cruzeiro pela isso. frente. Então, assim, ele já pode, como ele pode passar, ele pode sair. Claro. Já nessa fase seguinte. Mas tem uma diferença. Aliás, a gente nem precisa voltar ao ano passado, porque eu lembro que no ano passado o Atlético também se classifica em São Januário, nas semifinais. No último chute que o Hulk acha. Um campo alagado, né? Exato. Acho que ele estava muito molhado, muito empoçado, né? Mas dessa vez as classificações também não foram tranquilas, não, porque o Atlético enfrentou dificuldade contra o Bucaramanga. Por isso que eu tô falando, eu vejo uma certa má vontade aí com a competição. Acho que a Sul-Americana ela ganha importância à medida que a final vai se aproximando, entendeu? Para todo mundo. Mas é que o desempenho, é isso que eu ia falar. O desempenho da Sul-Americana não está sendo diferente. Porque contra o Flamengo foi um susto, porque o Flamengo consegue tirar a diferença lá e... Quer dizer, tirar a diferença, igualar, né? E decidir nos pênaltis e o Atlético passa. Mas no Maracanã a estratégia funcionou, não? Não, funcionou, mas assim, foi o que eu disse, é um recorte de uma estratégia peculiar para uma partida que era diferente. Tipo, muito específico. É isso, é um recorte muito específico. A maioria dos confrontos que o Atlético tem, acho que até dependendo do Campeonato Brasileiro, porque assim, o time do Atlético é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Mas não joga como tal, né? É isso, mas não joga como tal. Futebol em campo, desempenho não é de um dos melhores elencos. Acho que esse é o grande ponto. E talvez seja assim... Em todas as competições, vocês acham? Eu acho que em todas as competições. E ontem a competições. gente viu uma classificação sem susto, era isso que eu queria falar. Mas o outro time é bem inferior. Mas e o Bucaramanga? Também não chegava a ser uma seleção. Mas eu não vi o Atlético jogando um jogo. Pode ser tático, como o Pedro falou, mas um jogo... difícil do Atlético. É difícil puxar assim, uma baita de uma partida do Atlético. Não teve. Assim, no recorte curto, talvez o melhor desempenho tenha sido exatamente nos jogos contra o Flamengo. Ou de melhor estratégia, né? Tá. Vamos colocar o chaveamento, então, da Sul-Americana agora na tela, porque a gente já tem também os classificados na segunda competição mais importante do Falta a continente. definição do que vai ser ali Laú e Independiente, né? Depois daquela selvageria que a gente teve lá, né? Bem observado. Então já temos ali o Alianza Lima que aguarda, né, uma decisão da Conmebol. O que vai ser feito, né, desse jogo que não terminou? Quem vai passar? Será que passa? Será que o Alianza Lima se classifica direto? Isso ainda não está definido.
Então temos apenas o Alianza Lima ali em cima. Aqui embaixo a gente já tem aí sim Lanús e Fluminense se enfrentam. E aí a gente vai ter o Cano enfrentando o time dele, né? Confronto do coração. chatinho. Formado na base. Inclusive ele usa, hoje eu soube disso, não sabia. A 14 é por causa da torcida do Lanús. É o número que ele gosta por causa da torcida, Então, desse lado, a gente tem Bolívar e Atlético Mineiro. Esse jogo aqui marcou a estreia do Hulk. Na verdade, não marcou a estreia, foi um amistoso. Primeiro jogo do Hulk com o Atlético Mineiro. 3.800 com o Atlético vai ter que subir o E é um time bom, né? É 3.800 com um time bonzinho. Não, é um time bonzinho. Não, é um bonzinho. Assim, causou... Tem um coração muito bom. Não, tem. Esse time do Bolívar é um time bonzinho. Então, não é mais só aquela equipe que lá no Morro ganha de 3 e aqui embaixo toma de 4. Não é mais esse time, assim. É bom o Atlético jogando em casa, tem que ver ali, né, com relação a Fazer saldo. a quem vai... Eu não lembro se o Atlético joga o primeiro fora ou o segundo, mas se o Atlético jogar o primeiro em casa, é bom fazer um saldo, porque lá é muito complicado. E aí temos Independente Del Valle se classificando no último minuto, porque o Mochuca estava com 2-0 até o minuto 99. E como o jogo de ida tinha sido 1-0, aliás, 1-0, o Mochuca passava. Mochuca e Runa. Só que o Mochuca e Runa, que eliminou o Cruzeiro, sempre importante. Um monte de time aqui. Só que aí o Del Valle acha um gol, leva para os pênaltis, e aí o presidente ficou brabo a beça, né? Aquele negócio lá. Beleza, então temos Independente Del Valle com isso e Once Caldas se enfrentando nas quartas desse lado aqui. Assim está o chaveamento da Sul-Americana, beleza? De aproveitamento, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vai enfrentar o Bolívar, então, agora nas quartas de final da competição. Bolívar que passou pelo Cienciano. O futebol mineiro, então, é vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana com o Clube Atlético Mineiro, por que não entre os favoritos, Nath, para a conquista ou para a grande conquista. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio. Bom dia ao fã de esportes. Pois é, hoje o torcedor do Galo tá só alegria, conseguiu essa classificação e daquele jeito muito Galo de ser, né? Na emoção. Galo correu risco, sim. Aquele pênalti anulado no primeiro tempo fez todo torcedor do Galo arrepiar ali, correr risco, pensar pênaltis mais uma vez. Mas o pênalti anulado, o Everson fez vários milagres. E aí vem aquela questão do Natanael. Você falou que você questionou, não foi só você não, Bruno. Torcida também vinha questionando o jogador. Eu costumo assistir os jogos olhando os comentários assim. A torcida pedindo até a saída dele por causa do cartão, por causa do desempenho. No segundo tempo salvou o Galo, fez esse gol, garantiu a classificação do time atleticano. Deu mais tranquilidade para o Cuca também, porque o Cuca, ele tá indo bem nos mata-matas, mas a situação do Galo no Brasileiro, ela vem sendo complicada. O Cuca foi vaiado no último jogo. Agora essa classificação dá tranquilidade para o jogo contra o São Paulo no fim de semana também, né, Bruno? Com você no estúdio. Né, porque é o jogo com o São Paulo, com alguns desfalques, né, como a Nath estava contando, e aí já semana que vem é o jogo contra o Cruzeiro. Então olha o peso dessa sequência para o Atlético. Obrigado, viu, Nath? A gente fala mais do Galo na sequência. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês puderam acompanhar aí a mídia reagindo à classificação do Galo para cima do Godoy Cruz na Sul-Americana, né? E o Galo ficando mais próximo, cada vez mais próximo do título da Sul-Americana, assim como na Copa do Brasil também, né? Tem confronto difícil contra o Cruzeiro, mas o Galo tá muito bem nas Copas, né? Muito bem montadinho. Enfim, pessoal, vocês puderam ver os comentários aí do Paulo Nunes, os demais comentaristas da mesa lá no Seleção Sport TV, né? Eles destacando aí essa questão do Galo tá talvez esquecendo o brasileiro, né, pessoal? Mas na minha opinião, sinceramente, é óbvio que o Galo não tá bem no brasileiro e, na minha opinião, tem sim que abrir o olho, né? Tem que vencer alguns jogos ali no brasileiro para poder se manter ali próximo do G6, do G4, né? E não passar aquele perrengue, né, que o Galo passou, por exemplo, no ano passado, né, disputando contra o rebaixamento até a última rodada. Então isso aí realmente não pode acontecer, né, realmente. Porém, o Galo, no momento focado nas Copas, o Galo, na minha opinião, tem muita chance de vencer essa Sul-Americana, né. Eu acho que a final tem grandes chances de ser Fluminense e Galo. Então o Galo tem muita chance de vencer essa Sul-Americana e a Copa do Brasil também. Se o Galo passa pelo Cruzeiro,
fica muito difícil de bater o Galo, viu? Porque o Galo vai ter eliminado o Flamengo, vai ter eliminado o Cruzeiro e assim, fica muito, muito forte mesmo para vencer a Copa do Brasil, né? Mas enfim, então o Galo vai focar bastante sim nessas Copas e consequentemente talvez não tenha tantos resultados bons no Brasileiro assim. Pode preocupar? Pode. Mas tem que se confiar no trabalho, o Cuca sabe o que tá fazendo, sabe o elenco que tem na mão. E por mais que seja complicado o Brasileiro, alguns jogos ou outro, creio que o Galo vai estar ganhando, vai estar vencendo, conquistando pontos importantes para estar se mantendo ali no ponto alto da tabela, ou pelo menos no meio da tabela, entre o 19º lugar ali, para não ficar muito próximo também da zona de rebaixamento, né, pessoal? Então creio que o Galo vai mantendo, vai dosando, vai fazendo essa estratégia aí, eu acho que vai dar certo. Mas é isso, qual que é a sua opinião com relação a esse Galo do Cuca nas Copas, na Sul-Americana, na Copa do Brasil? Você acha que o Galo deve focar em alguma em específico, deve abandonar? Vamos supor, o Galo deve focar só na Copa do Brasil, abandonar a Sul-Americana, ou focar só na Sul-Americana, abandonar a Copa do Brasil? E com relação ao brasileiro, qual que é a sua opinião? Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião, vamos debater aí, vamos debater sobre o Galo aí nessa temporada que vai papar algum título, hein? Com certeza. Mas é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito. Então, dá essa moral aí, deixa o like. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Galão todos os dias, beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!